Amém. Oramos ao soberano. Pai querido e maravilhoso Deus, quero louvar a Deus pelos meus sagrados. Todas aqui mais uma vez na tua casa, posso dominar essa família, a tua casa de Deus também. Pessoas todos passam por esse mundo, está aqui, ó Pai, não quero, ouça as suas. Ô, Det, ótimo. Eu duvido você me emprestar uma caneta. Vamos lá, meus irmãos. Ó, que exibida pra me Quem escolher. lembra onde a gente parou aí? Ainda lembra? A última eu não vi. Então, Hein? Vocês lembram? Não lembram? Abre aí Ezequiel. essa aqui. Depois a gente vê a apostila. 28:12? Qual que é a página que está na apostila do texto aí de Ezequiel? Terei que contar, Tá. peraí. Não entendi. Vou ter que contar. Ah, é verdade. Tem isso. 3, Som. Tá bom. Só 5, 6, 7. Aleluia. 10ª. Página? 10. Página 10 aí, os irmãos da apostila. Mas por enquanto a gente vai ficar no texto mesmo de Ezequiel 28. Os irmãos lembram que a gente estava falando sobre o ex-luzeiro, sua queda, lá quando ele estava no Monte Sião Celestial. O menino tinha feito um desenho que a gente não conseguiu deixar aqui. O desenhista, me ajuda aí. A montanha, né? Mesmo o nome do meu filho ainda é. Não. Você quer que ele faça? A montanhazinha só, tá? Uma só. Essa você mandou não. É aqui, ó. Vamos lá, Ezequiel 28. Pode ler aí a partir do 12, irmão? Pode ser da apostila. 28:12. Peraí, deixa eu abrir aqui. O que é isso, minha gente? Vamos orar. Pode ler? Pode ler. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: cornalina, topázio e quartzo, crisólito, ônix e jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro, tudo preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei
humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Expus você diante dos reis para que o contemplem. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se por sua causa. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Continua? Você foi até onde? Eu fui até o 19. Era até o 18, mas tá bom. Você não estava na apostila? Não, eu estou na Bíblia. Tá bom. Tá bom. Então os irmãos se lembram. Eita. Os irmãos se lembram que a gente falou sobre o estado do querubim ungido, falamos sobre a posição dele, sobre a perfeição dele, como o selo que ele tinha, que era de perfeição, de formosura de saber, o estado que ele estava, que era de vida, instrumentos e as vestes de louvor, a posição dele, que era no Monte Santo, ele estava ungido e estava entre as pedras afolhadas. Fizemos lá aqueles 3 triângulos e nós falamos sobre a perfeição dele até o dia em que nele se achou iniquidade. E aí, que é o versículo de número... Até que se achou iniquidade em ti. Qual o versículo aí exato na Bíblia? Que na apostila não está especificado. Verso 15. Deixa eu ver. É isso mesmo, verso 15. Até que se achou iniquidade em ti. E aí a gente fez aqueles 2 triângulos explicando a morte e o mal como estado, como pessoa e como lugar. Tanto o mal e a morte não foram criados inicialmente e diretamente para pessoas, eles foram criados num estado. Havia possibilidade para a morte, havia possibilidade para o mal. Isso ia depender de decisões. Fala comigo, decisões. Decisões. Então, as decisões são muito importantes na nossa vida justamente por causa disso. E aí o problema que a gente veio também explicar, que aí quando a pessoa de Satanás aderiu ao mal que estava dentro das possibilidades, que era um estado só, ele se tornou maligno. E por que ele se tornou maligno? Quem lembra? Vamos lá, já estamos. Vamos. De ser igual a Deus? Isso foi a causa dele se tornar maligno, porque ele houve um mau desejo dentro do seu coração. Eu quero saber o porquê que ele se torna maligno a partir do momento em que ele aceita o estado do mal, em que ele perde o estado do mal para si próprio. Porque ele estava num lugar de pureza, de santidade, de bondade. Ele estava num lugar que era tudo perfeito.
Ele era próprio, perfeito, tanto em formosura quanto em sabedoria. Tanto que o texto vai dizer que ele corrompeu a sua sabedoria. Então, o mal teve o poder de corromper a sabedoria. Fala comigo, o mal corrompe tudo. Corrompe tudo. Se a pessoa aceitar. Só que você já percebeu que tem mal que ele não vem até você? Você vai até ele? Sim ou não, irmão? Eu estou ficando meio doido aqui, falando coisa que não tem nada a ver. Tem o mal, que o mal não vai até você não. Você vai até o mal. Você busca ele para sua vida. Foi isso que ele fez. Ele foi o primeiro a usar o mal. Fala comigo, o mal é o contrário do bem. É simples, não. Tem gente que faz uma confusão com esse negócio aí do mal, mas é assim: Deus é a fonte de toda pureza, sim ou não? Sim. Deus é a fonte de toda bondade, sim ou não? Sim. Deus é a fonte de toda santidade, sim ou não? Sim. Deus é a fonte de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é honesto, de tudo aquilo que é amável, de tudo aquilo que é de boa fama, sim ou não? Sim. Pois bem, tudo que é contrário a isso é mal. Então, a partir do momento em que alguém se contraria a isso, ele assume o estado do mal. E só pode existir o bem se existir o mal. Como que a bondade vai se fazer boa se não tiver nenhum mal? Como você vai poder distinguir o que é bom e o que é mal? Se não houver mal. Você está aí? Amém. Eu coloquei você para pensar agora, né? Teologia, irmão, estudar a Bíblia é um pouco filosófico também. Se os irmãos não sabem, são duas matérias que andam lado a lado, assim, ó, nas faculdades de teologia e filosofia. Você tem que parar e fazer a sua cabeça funcionar. Então, qualquer desejo contrário àquilo que é a natureza divina, isso é mal. Por quê? Porque Deus é bom. Então, o mal não foi criado como malignidade, como um estado. E era um estado que estava inutilizado, porque até então Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Até que alguém decide agir de forma incorreta. E aí o mal se manifestou. Vamos lá? Vocês estão aí? Amém. Tá difícil? Eu fico às vezes, parece que tem gente que vai fazer pergunta, pastor, mas fica meio... Vai perguntar. Então, no final das contas, ele assume o estado do mal, ele começa a agir de forma incorreta. Irmão, se você foi criado, ó o estado, o selo que ele foi criado, o selo que Deus deu para ele na criação. Verso 28, verso 12. Não, nessa parte do querubim ungido, sua queda, eu queria cortar um pouco rápido, mas eu vou trabalhar mais nele. Vocês vão saber bastantes coisas sobre isso. Ó, tu eras o selo da medida, o aferidor da medida, alguns textos. Cheio de sabedoria, perfeito e consumado em formosura. Quem na sua Bíblia está um pouco diferente, leia para mim. A minha tá, você era o modelo da perfeição. Ó,
modelo da perfeição. A feridor da medida tem a ver com a medida perfeita. Ele é o modelo da perfeição. Muito bom pelo menos essa parte da tradução. Muito bom. Irmão, nenhuma Bíblia vai estar com a tradução em todos os textos 100%. Nenhuma. Nem a que eu mais gosto, que é a que eu uso. Nenhuma. Então ele era o quê? A medida da perfeição, o selo da perfeição. Cheio de sabedoria, consumado em formosura. O cara ganhou o que todos os outros anjos queriam. Lembra que eu falei sobre o rosto dos querubins? Cada querubim tinha o rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, rosto de bezerro, sim ou não? Lembra lá dos 4 facetas do ministério de Jesus? Só que ele recebeu algo a mais. O que foi? A unção. Tu eras o querubim ungido. Então, é mito que esse fato de América, esse aqui, que mesmo ele sendo usado por trem, ele não perdeu a beleza, né? Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas ele é feio. Se ele se mostrar no estado original, ele é feio. Ele era lindo. Se ele se mostrar no estado original hoje, ele é feio. Todo encaveirado. Tem caveira de bezerro, caveira de leão, caveira de homem, caveira de bezerro. Biblicamente? Hã? Biblicamente? Biblicamente. Vou entrar no texto. Se for olhar hoje, ele vai estar num estado cadavérico. Se ele se mostrar sua forma original. Todas elas. Então, ele se transfigura de várias formas. Eu já vi ele como um homem alto. Um homem alto, careca, bem arrumado, todos ternos. E foi uma tremenda batalha para poder expulsar ele. Na época que eu passei, isso aí era diabo. E uma outra vez ainda, quando era diabo, eu vi ele se disfarçando de Jesus para me enganar. Isso foi no sonho, para fazer eu tomar uma ceia que vai nascer do céu. Meu Deus. Se disfarçou como se fosse Jesus, para me dar pão e vinho. E você discernir que não é Jesus. E aí vem aquela opressão, né? Então, várias formas, ele se apresenta de várias formas, porque a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Então, ele pode vir de várias formas, apresentar de várias formas diferentes. O pastor amigo meu estava andando na rua e ele tem visão aberta, né? E ele andando na rua falou que o anjo se aproximou dele, um anjo bem bonito, iluminando. Ele olhou assim, sentiu algo estranho. Aí lembrou das escrituras, né? Quão formosos sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. E aí ele olhou para o pé. Aí quando olhou para o pé, pé de porco. Aí ele expulsou. O pé dele é Pé de porco. Animal imundo pela Bíblia. Então, aí o discernimento veio e expulsou o demônio. Então, são várias formas de transfiguração que ele tem. Mas agora voltando, eu já vou chegar lá, né, nesse ponto que está aqui no próprio capítulo que a gente está. Então, ele tinha toda essa beleza, toda essa sabedoria, e por causa de uma decisão, ele assume o estado do mal. Fala assim, ele foi colocado ungido. Ele foi colocado ungido para proteger. para proteger. Lembra da pergunta? Proteger? De quem? De quê? O quê? De quem? De quem? As pedras afogueadas dele mesmo. Hã? As pedras afogueadas dele mesmo. Proteger as pedras afogueadas Dele mesmo. é do quê? Não, é o quê? As pedras afogueadas. Certo. Proteger de quê? Dele mesmo. E proteger do quê? Ele está escrito aqui.
Proteger por quê? Hã? Eu colocou proteger por quê? Por quê? O que, o de quem? Porque todos iam passar por um teste. Deus nunca vai deixar todos servirem Ele forçadamente. Ninguém, irmão, ninguém serve a Deus forçado. Hoje eu falo assim, né? Teve até uma aula, acho que a gente comentou aqui. Eu falei para Raquel, eu não tenho mais o que fazer. Para mim só tem Deus. Mas isso é uma decisão particular e pessoal. Conscientemente eu sei que eu não tenho tempo se eu quiser ficar no mundo. Por quê? Por causa do tanto de aviso que Deus me deu quando eu estava desviado. E depois eu voltei de uma forma que só eu sei. E dessa forma que eu voltei, com o demônio querendo me arrastar para o inferno, comigo acordado, com a minha esposa acordada. E eu não estava sob efeito de droga, porque eu usava, mas não estava sob efeito de nenhum entorpecente. Estava são. E depois daquilo eu voltei para Jesus. E qualquer, irmão, se eu ficar meio carnal hoje aqui, se eu ficar meio carnal, sabe? Eu começo a ouvir o mundo espiritual. Eu começo a ver eles se aproximarem assim. Você acha que o pastor não tem momento de fraqueza, momento de querer chutar o pau da barraca? Assim, simples. Mas não é por isso. Não é por causa disso, não é pelo medo. Eu tenho uma alegria hoje que nunca tive. Foi restaurada essa alegria na minha vida. Então, para mim só existe Deus. Mas conscientemente, eu sei que se hoje eu chutar o pau da barraca e falar assim, ó, não quero saber mais de Jesus. Se um demônio não vir na hora para me levar, não demora muito tempo. É graça de Deus só se estender assim para falar tribulado, ele vai ver na cara. Mas não é forçado. Mas aí não é forçado. Eu posso decidir. Você está entendendo? Deus não me força a decidir por Ele. A graça é irresistível. A gente canta um hino que a graça é irresistível. É irresistível para nós em que sentido? Que nós nos rendemos a ela. Só por causa disso, que é tão boa, que para mim não tem como resistir. Mas um monte de gente resiste. Está aí? Amém. Então é diferente daquele conceito que os calvinistas falam da graça irresistível, que é impossível, tipo, é inerente à sua vontade. São hinos calvinistas infiltrados no nosso meio. É o quê? Esses hinos são hinos calvinistas infiltrados no nosso Que é inerente à nossa vontade, independente da nossa vontade, é irresistível. Ele não te força. Na doutrina calvinista, nesse você sentido, não tem escolha. Você não tem escolha. De alguma forma, Deus te faz fazer isso. Existe um povo seleto que foram escolhidos antes da fundação do mundo para isso e que nunca escaparão disso. E outros foram destinados para a morte eterna, e essa doutrina não é verdadeira. Já nasceu, já. Não importa o que faça, é tchau. Por vários outros textos ela não é verdadeira, mas vamos continuar aqui pelo nosso caminho daqui. Então, por quê? Porque todos vão ser provados, irmãos. Todos que vão servir a Deus vão ser provados para ver se realmente amam a Deus e desejam a Deus. O céu seria provado. Por que ele tinha que ser ungido para proteger? Porque o céu seria provado. Pastor, se vocês quiserem pôr no Instagram, vocês me lascam, que os vizinhos que não estavam na aula vem tudo bordeiro, que não sabem do que está sendo falado. Não tem problema não. Houve uma provação no céu, irmão. Senão não existiriam anjos eleitos e anjos perdidos. Houve uma separação, houve uma peneirinha lá. Foi ungido para proteger o quê? A unção dele foi para proteger
o quê? Vamos lá. O Ricardo falou que foi para proteger as pedras afogueadas. Quem mais? Ó, do jeito que ele decidiu fazer, qualquer outro poderia decidir? A decisão dele de se rebelar, qualquer um outro anjo poderia decidir? Acho que sim. Os serafins trabalham próximo ao trono, um deles poderia decidir. Mas esse é meio difícil para um serafim, porque afinal de contas eles têm que ficar lá voando próximo ao trono. Os querubins que estão na base do trono também fica difícil para eles, porque eles têm que ficar lá fazendo a guarda do trono. E a própria palavra de querubim é guardião, certo? E ele era um outro guardião. E agora? Fazendo difícil para ele também, então. Mas não eram só esses anjos. Ainda nós temos os querubins, nós temos os serafins, nós temos os arcanjos, nós temos os anjos comuns. Classificação da hierarquia celestial. E não me venha com hierarquia de arcanjo, serafim, querubim ou querubim, serafim. Que a hierarquia que nós marcamos tem a ver com proximidade do trono. Quanto mais próximo ao trono, mais autoridade. Os querubins entram logo em primeira porque eles são os anjos guardiões do trono. Os serafins são os que trabalham próximo ao altar do incenso. Os arcanjos são anjos de autoridade, são líderes. A própria palavra arcanjo dá a ideia de uma superintendência celestial. Isso é por quê? Porque eles são líderes de anjos, os outros anjos. E não dos que estão nas funções próximas ao trono. Você acha que um arcanjo manda no querubim? Como? O que o arcanjo vai mandar para o querubim que está trabalhando direto com o chefe? Fala comigo assim, querubim trabalha direto para o chefe. Trabalha direto para o Fala chefe. comigo, Serafim trabalha direto para o chefe. trabalha direto para o chefe. É a mesma coisa que eu sou uma pessoa importante, um exemplo. Eu sou uma pessoa importante. E aí eu tenho o meu assistente que está próximo a mim. Tem um assistente que está próximo a mim. Você acha que o mordomo da casa vai mandar no meu assistente? Não. Não dá. Eu tenho um segurança particular fora os seguranças da casa. Os que chefiam a liderança da casa vai poder mandar no meu segurança particular? Não, porque eles se remetem direto a... Esse é o caso dos querubins e dos serafins. Eles se remetem direto a Deus, é Deus que dá as ordens para eles. O arcanjo já dá ordem para os demais anjos. Vocês estão aí? Amém. Eu estou mostrando por que a gente põe a hierarquia dessa forma. Não é uma coisa assim, eu penso que seja assim. Tem um motivo por que é. E aí, talvez o arcanjo pudesse. Você acha que um anjo comum, ia ter uma brilhante ideia? Hoje eu vou fazer um trono para mim. Como? Quem que ele ia conseguir para poder cair na ideia dele? É a mesma coisa, na empresa tem lá o gerente. Não vou pegar nem o dono, vou pegar exemplo o gerente. Aí tem o encarregado, aí tem um líder. Coordenador. Aí o cara do chão da fábrica vai ter a brilhante ideia de derrubar o gerente. Quem vai comprar a ideia junto com ele? Porque ele vai ficar no lugar do gerente.
Ele vai ter o apoio de todo mundo lá? Não. Da maioria, pelo menos? Difícil, não. Porque ele não tem liderança nenhuma. Ele não tem voz de persuasão. Então os anjos comuns seriam descartados, no máximo do arcanjo para cima. Mas por que ele deixou-se levar? Fala assim comigo: quem muito é dado, muito será cobrado. Mas ele entendeu que tudo aquilo era regalia. E aí, quando Jesus veio ensinar os discípulos dele, ele chamou quantos? Quantos? 12. E aí os caras ficavam naquelas: quem vai ser maior? Quem vai ser menor? Quem não sei o quê? Aí ele pega um dia de ceia, põe a toalha, pega a bacia, põe água, começa a lavar o pé um por um. Aí ele fala: vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou. Se eu sou Senhor e Mestre e fizer essas coisas a vocês, façam também uns aos outros. O que ele estava ensinando? Que a posição de autoridade não é regalia, é serviço. Mas alguém achou que a posição era regalia. Não. Hoje em dia você olha assim, a maioria das pessoas pensam que posição é regalia. Não, eu já fiz tanta coisa, agora eu sou presbítero. Eu já ouvi gente falar isso. Não, quando eu vi a história disso aí, o cara, eu fiz um monte de coisa, hoje eu sou presbítero, ninguém me tira do altar. Morra lá pregado, miserável. Porque eu sendo pastor, já fiquei um monte de vezes em porta de igreja, e se precisar fico na porta. Se precisar eu lavo no chão de igreja. A gente fazia negócio de marmita, em vez de eu ficar pondo os irmãos para correr atrás, eu mesmo ia com o negócio com o meu carro e ia levando as marmitas. Estou falando que em todo caso o pastor tem que fazer, mas ele tem que estar pronto de quando precisar fazer. Mesma coisa, qualquer ministro, qualquer obreiro da casa do Senhor, qualquer líder de departamento. Mas agora o que você vê hoje em dia é isso. As pessoas se tornam líderes e aí acabou. Ela pensa que é só mandar. Existe autoridade? É claro que existe. Ninguém é burro, ninguém vai falar que isso não exista. Mas o problema é quando isso sobe para o coração, sobe para a mente e gera mal. Aí gera mal. Por que o camarada que contou isso aí, eu não saio do púlpito? Porque eu lutei para chegar aqui. Que idiota. Lutou para sofrer. Irmão, lutei para chegar nesse lugar. Sério mesmo? Foi ele que lutou. E pode saber que esse daí é o presbítero que tem a quitanda. Nem todos, tá, irmão? Porque tem gente que tem quitanda, é uma bênção. É presbítero, é uma bênção. Mas a maioria que tem quitanda não só é presbítero porque tem quitanda. Vai dizer que vocês nunca ouviram falar de pessoa que foi levantada para obreiro, para ministério, porque o dízimo é alto e porque tem algum tipo de carga, porque tem algum tipo de coisa que pode beneficiar. Aí teve um que achou que ia virar vice-presidente de ministério. Irmão, eu tinha um diácono comigo, do que lutou, pastor, sofreu comigo. Aí teve um cara que, porque ele era empresário, ele achou que ia virar vice. E a história do irmão que orou comigo?
do irmão que jejuou comigo, do irmão que subiu o monte comigo, do irmão que passou as provas comigo no ministério. Aí na época, aí eu vou desprezar tudo isso, aí porque tem alguém que tem uma... Eu perdi. Aí não é evangelho mais. Mas mantive a minha lealdade. Porque não é caso só de fidelidade, é de lealdade também. Você lembrar de uma história, você honrar essa história. Isso é uma coisa que poucos, irmão, poucos ainda aguardam nos dias de hoje. Porque as pessoas estão deixando subir esse negócio pro coração. Ó, fama, que vem pelo status, certo? Poder financeiro. Isso aí, irmão. Tá acabando. E aqui o problema desse camarada era justamente porque ele tinha beleza, porque ele era o cara sábio, porque ele era formoso, porque ele era ungido, porque ele tinha as vestes diferentes, porque quando ele andava fazia sons. Tudo isso para ele virou um combo. Para ele decidiu por si próprio que ele merecia um trono, que ele merecia sair do meio de onde estavam as pedras onde estavam as congregações dos anjos. Eita, que é isso? Fala congregação católica, não, irmão. O cristianismo usa cruz mesmo sem ser católico, tá? Para ficar mais fácil de saber o que é uma congregação. Um exemplo, são várias congregações. E aqui vários anjos e várias pedras. Eita, que ficou feio. Eita. Vou apagar aqui para vocês não verem. Eita, Jesus. Vamos lá, eu chego lá, irmão. Essas pedras, elas têm propósito, elas não estão aqui à toa. São pedras de fogo. Da onde que vai sair pedra de fogo aqui, irmão? O que vai fazer essas pedras criarem fogo? Vamos lá, ó. Verso 14. Tu eras querubins ungido, protetor, te estabeleci sobre o monte santo de Deus, andava no meio das pedras afogueadas. Foste perfeito em todos os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti, dentro de ti. Por quê? Por causa de uma decisão. Qual decisão?
Abre em Isaías 14, mas marca aí o texto do Ezequiel 28, não perde não. Vai para Isaías 14. Isaías 14, verso de número 12. Lê aí, Luana. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas à sepultura você será lançado, e às profundezas da cova. Amém. É mais profundo do abismo. Tá? Vamos lá. Aqui também outra projeção profética. Está lançando luzes do reino da Babilônia, com o que aconteceu no céu. Como caíste do céu a estrela da manhã, ou luzeiro da manhã. A palavra estrela é a mesma coisa que luzeiro, que são os luzeiros menores. Existe o luzeiro maior, o luzeiro menor, e os outros luzeiros que são as estrelas. Como foste lançado por terra, não é na terra. Que aí o cara pega esse texto, junta lá com Apocalipse 12:3 e faz a salada mista. Aí um texto que fala de uma coisa, um texto que fala de outra coisa e mistura, só porque aconteceram em tempos parecidos. Parecidos, parece, mas não é igual. Fala comigo, cair por terra. Cair por terra. Não é cair na terra. Não é cair na terra. Lembra lá do corinho que você canta? Se você nunca cantou esse corinho, você não é pentecostal, não. Terra, 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 toda macumba Jesus vai jogar por terra. Quer dizer que o quê? Está sendo subjugada, está perdendo a autoridade, está perdendo o poder. É isso que estava acontecendo nesta hora. Aí, ó, por que tu que debilitavas as nações? Meu irmão, eu acabei de falar que é uma projeção profética, está falando do reino da Babilônia e lançando luzes ao que aconteceu na eternidade. Então, o que ele fazia? Quando você vê, debilitava as nações, está falando do rei da Babilônia. Quando você ajunta com Ezequiel 28, você vê que por causa da violência, havia a violência no comércio dele. Não havia só comércio, havia violência. Esse é o equivalente ao debilitar as nações. Mas daqui a pouco eu vou explicar sobre a violência do comércio. 13. Tu disseste na onde, que está escrito aí no versículo 13, tu disseste aonde? No teu anjo tem coração? Aí você fala, projeção profética, certo? Projeção profética. E qual é o coração do homem? É o de carne, quando Deus fala sobre esse coração? Não. É qual? Divisão da alma e do espírito. Anjo é um ser que é de natureza espiritual, mas também tem alma, porque tem vontade, intelecto e sentimentos. Então também se aplica ao anjo. Disseste no teu coração, lá onde? Na divisão da alma e do espírito dele. Vocês estão aí? Amém. Subirei ao céu, mas aí é onde está.
as pessoas que tentam colocar os anjos na terra. Fala, o que significa? O que significa? Irmãos, Deus só tinha criado o céu, certo? Depois que ele cria a terra, certo? A rebelião não aconteceu no tempo da terra. Repete, por favor. A rebelião não aconteceu exatamente no tempo da terra. Não tinha sido formada a terra. Pode ser que não, e pode ser que sim. Só que os anjos não foram criados para habitar a terra. Os anjos foram criados para habitar os céus. Deus criou os céus e todos os seus exércitos. Os anjos são o exército da terra ou o exército dos céus? Exército é do céu. Pois bem. Então, o que significa para um anjo subir ao céu, se ele já estava no céu? Está acima de Deus. Ó, do trono correm águas e elas vão descendo por todo o monte. Só que aqui embaixo tem pedras afogueadas. Água com calor produz o quê? Aí o vapor sobe e vira o quê? Vocês estão aí, vocês vieram. Glória a Deus. Nuvens ficam em cima ou ficam embaixo? Precisa falar muito? Olha o texto. Vai ler. Disseste no teu coração o que está escrito aí, Lona? Vai ler. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Opa! E me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ó, do Monte Santo. Monte Santo. Qual que é o Monte Santo, irmão? Se o cara morava na Babilônia. Vai pro 14. Como que a pessoa não consegue enxergar a projeção profética, irmão? Vai. Subirei acima das mais altas nuvens. Opa! Subirei acima das mais altas nuvens. Eles olhavam para cima e tinha nuvens lá. Essa linguagem, subirei ao céu, está querendo dizer, eu vou subir para lá onde estão as nuvens. Era o lugar de cima deles. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Só que aqui, irmão, tinha as estrelas, ó. Que as estrelas ficam acima das nuvens. Irmão, faz de graça, vai. Tudo, a Bíblia fala que tudo que foi feito neste mundo visível foi tirado do invisível, irmão. Aí tá lá as estrelas. As estrelas. E aí você já sabe que no Apocalipse as estrelas que estão na mão de Jesus são chamadas de anjos, certo? Você lembra que Jó em Salmos chama as estrelas, os anjos de estrelas. Em Jó é especial, que as estrelas d'alva jubilavam, cantavam. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Pois bem, aí o camarada está olhando para cá, ó. Está olhando para lá. Ele falou, tem um trono lá em cima. Tem umas nuvens tão lindas lá em cima. Tem as estrelas lá em cima. Eu vou subir acima de tudo isso. Eu vou subir ao céu. Mas se ele ficava no monte da congregação, irmão, no Monte Santo de Deus, o Monte Santo de Deus nunca foi na terra. O Monte Santo de Deus sempre foi no céu. Sempre foi lá.
Aí agora ele está querendo subir. Fala, essas estrelas Essas são estrelas serafins. Porque o texto de Isaías fala que ele viu o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime Trono. e os serafins voavam acima do seu trono e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então ele está olhando para as estrelas. Que estrela? A estrela normal? Não! E a linguagem figurativa dos anjos, que anjos que voam acima do trono? Serafins. Mas já vamos aproveitar e falar assim: Deus só deixa serafim voar acima do trono, porque Deus conhece o coração dos serafins. Ele não queria, irmão. O querubim ungido era querubim, tinha as 4 faces que representam as 4 facetas do ministério de Jesus. Ele foi ungido, ele protegia, mas Deus sabia que não podia deixar voar em cima. Glória a Santíssima. Responsabilidade embaixo está dada, mas voar acima nunca. Olha de graça, irmão. Irmão, isso aqui, ó, eu li uma vez sobre isso aqui numa reunião, era conferência de obreiros. Pastor, tem gente, pastor, que o pastor pode deixar o cara dirigir o culto, pode deixar o cara na história, pode deixar o cara desenvolver um trabalho que até quando ele não está, o cara desenvolve, ou com ele tanto o cara desenvolve, porque o coração do cara não se corrompe, não quer tomar o lugar do pastor, não quer se achar melhor do que o pastor. Ele sabe que tem alguém que está na autoridade sobre ele, mesmo que ele esteja voando acima. Mas já tivemos, não, já tive caso de obreiro que ele estava em casa de pessoas assim, aí os irmãos vinham encher a crista dele, aí falavam assim para ele: nossa, você está pregando mais do que seu pastor, hein? Nossa, você tem dado lugar mais do que seu pastor, hein? Você está sendo mais usado do que seu pastor. Aí o cara começou Bom, alguém fizer isso, fala: não, é porque ele confia em mim, ele dá espaço para eu trabalhar, ele acredita nos dons de Deus que Deus colocou em mim. Aprendi com o melhor. Aprendi com ele. Irmão, e na boa, esse obreiro podia ser bom o que ele fosse, e era bom, irmão. Era obreiro bom mesmo, estou falando pregador bom mesmo, mas ele não chegava o mínimo do mínimo do mínimo que era o pastor nessa época. Nessa época, estou falando dessa época. Mas os outros fizeram a manipulação e o cara se acha. Imagina os elogios antes dele criar isso dentro dele. Que roupa! Não tem roupa igual a essa, não. Nem Salomão, tá? Não tinha Salomão ainda. Não dava, não tinha nem referência para pegar. Se fosse pegar, ia ser a veste do Altíssimo. Fala: olha, nem nas vestes do Altíssimo tem pedras iguais a essa. Porque Deus se veste de luz, né? Deus se veste de luz, não se veste de pedras. Imagina, mas nem Deus quando anda não faz esses barulhos de sons de música quando você anda. Imagina, irmão, pensa numa coisa que corrompe pessoa, é elogio demais. Será que já viu as pessoas não é assim, pastor? Dar título à pessoa. Sim. Eu chamo a pessoa de uma coisa que ela não é. Em várias crianças. Não, eu não sei o que está dando uma crise nos irmãos de ficar me chamando de apóstolo. Eu falei: não está com problema. Eu falei: não, eles vêm com essa daí, pastor. Eu falei: misericórdia, não faz isso comigo não, irmão. Eu não sei nem o que é reverendo, não. Eu desconheço esse título.
Não, que apóstolo da onde, irmão? Deixa eu ressuscitar pelo menos uns 5 mortos, aí depois se quiser me chamar de apóstolo, tá bom. Aí eu ainda vou falar até misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim. Não, se você não estiver desempenhando a função, o que vai adiantar o título? Verdade. O título que mais dá é missionário. Não precisa nem ter cargo, irmão. Só precisa ter um dom bonito. Dá um elogio. Quantas pessoas vocês não conhecem, principalmente no nosso meio pentecostal, que porque tem um dom de profecia, criaram, ele não anda mais com o rei no coração, anda com o rei no fazedor de, já sabe. O rei é na barriga aqui, ó. É no intestino dele, é no ventre, não é mais no coração. Por causa de uma profecia, por causa de uma revelação, porque Deus usou para curar uma pessoa. Curou uma pessoa, irmão. Eita! Se levantou um paralítico, acabou, irmão. Já era. Nem que não levante mais nenhum, mas vai se apegar a esse até o fim da vida, irmão. Irmão, uma vez Jesus me usou para curar um surdo. Aí eu vou ficar todo lugar falando agora. O homem que cura o surdo, olha. O cara foi num lugar lá que tinha um demônio, irmão, para expulsar o demônio da casa lá meia-noite. Ele marcou com o diabo, meia-noite. Ele foi lá, expulsou o demônio da casa, que eram essas casas poltergeist, né? Que ficava falando as coisas. Cara, foi tremendo o que o irmão fez. Foi mesmo. Tremendo. Mas aí depois disso. Marcou hora. Ele virou na rádio. O homem que desafiou o diabo. Era daqui da Zona Leste, aqui de São Miguel. Né, cara? Não, ele era de São Miguel, sua mãe até foi lá na igreja dele. Aqui do lado morou uma senhora que não falava. Nós oramos por ela, né? Ela Aí já pensou, pastor Pedro, venham todos! Todos o mundo serão curados. Natal de hora e o mundo fala. Tem gente que uma mínima coisa faz a pessoa se sentir lá em cima. E aqui não era mínima, era bastante coisa. Semana que vem a gente fala da caveira lá dos... Eu tenho que terminar essa parte, né? Não, subiu as mais altas. Na semana que vem a gente faz a conexão e termina tudo. Termina tudo não. Acho que tem mais umas 2 aulas sobre esse assunto aqui. Vamos orar, pastor. Senão